Pensa só nisso por um instante. E se uma parte fundamental da sua identidade, um direito que parecia garantido por herança, simplesmente mudasse da noite para o dia? Foi exatamente isso que aconteceu na Itália, em março de 2025. Uma reviravolta que mexeu com um princípio de mais de um século: a cidadania pelo direito de sangue. Vamos mergulhar nessa história para entender o que está por trás dessa mudança tão drástica. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, é preciso entender como as coisas funcionavam. Por mais de 100 anos, a cidadania italiana era como uma herança de família, passada de geração em geração. Não importava onde a pessoa tinha nascido. Se o sangue italiano estivesse ali na árvore genealógica, o direito à cidadania existia. E essa é a grande questão que deixou todo mundo de cabelo em pé. Milhões de descendentes de italianos pelo mundo, que sempre contaram com esse direito, de repente se viram num cenário completamente novo e cheio de incertezas. Mas o que foi que aconteceu para provocar uma virada tão radical assim? Para a gente entender a dimensão desse terremoto, primeiro a gente precisa voltar para as fundações, para a base de tudo. Vamos dar uma olhada no princípio do jus sanguinis, o famoso direito de sangue, que definiu o que é ser italiano por mais de um século. O conceito central é esse aí: jus sanguinis. Parece um nome complicado, mas a ideia é bem simples e poderosa. A cidadania não vem da terra onde se nasce, mas do sangue que corre nas veias. Ou seja, é a nacionalidade dos pais que define a da criança. Simples assim. E esse princípio não era só uma tradição, não. Ele foi colocado no papel, na lei italiana moderna, principalmente numa lei de 1992. Ela deixava bem claro: se o pai ou a mãe é italiano, o filho também é, por nascimento. Isso fortaleceu a conexão de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo com a Itália, mantendo os laços de cultura e família vivos, atravessando oceanos. Bom, se o sistema era tão antigo e estabelecido, por que mudar? E é aqui que a gente chega na justificativa oficial do governo italiano. O decreto que virou tudo de cabeça para baixo foi justificado por uma extraordinária necessidade e urgência. Mas que urgência era essa? Vamos ver agora. A primeira preocupação, citada no decreto, era algo que eles chamaram de crescimento contínuo e exponencial no número de possíveis cidadãos vivendo fora da Itália. Sabe, o medo era que, em algum momento, a quantidade de italianos no exterior pudesse ser igual ou até maior que a população que de fato vive lá no país. A segunda preocupação era sobre a força desses laços. O governo argumentou que muitos desses potenciais cidadãos tinham vínculos muito fracos ou até mesmo nenhum vínculo real com a Itália, seja na cultura, na língua ou no dia a dia como cidadão. E aqui a coisa fica séria. A justificativa mais pesada de todas. O governo chegou a afirmar que essa população enorme no exterior, sim, esses laços efetivos, era um fator de risco sério e atual para a segurança nacional. Olha só, a citação direta do decreto-lei mostra o peso da posição do governo. A preocupação que eles registraram não era só com a segurança da Itália, mas, por tabela, com a de toda a União Europeia. O ponto-chave aqui é que o governo não tratou o assunto como uma questão burocrática, mas sim como uma ameaça de segurança. Bom, diante desse cenário de urgência, o governo agiu. E agora a gente vai analisar a solução que eles encontraram. As novas regras e como um único artigo, o tal do 3 bis, mudou o jogo completamente. A mudança é gritante, né? Antes, o direito nascia com a pessoa, era automático. Agora, a nova regra parte do princípio oposto. Quem nasce no exterior e já tem outra cidadania é considerado, por padrão, como se nunca tivesse tido direito à cidadania italiana. A lógica foi totalmente invertida. De um direito automático, a gente passou para uma negação como regra. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Então quer dizer que a porta se fechou para sempre para os descendentes que moram fora? A resposta é: não exatamente, mas ela ficou, digamos, bem mais estreita. A lei nova deixou só algumas saídas bem específicas. A primeira é para quem foi rápido e já tinha um pedido, seja administrativo ou na justiça, protocolado antes daquele prazo final de 27 de março. A segunda chance é se o pai, a mãe ou um avô tivesse apenas a cidadania italiana. E a terceira, se um dos pais morou na Itália por pelo menos 2 anos antes do filho nascer. Fora dessas 3 exceções, a porta se fechou. É claro que uma mudança tão radical assim não ia passar em branco. E isso nos leva à quarta parte da nossa análise: a lei sendo levada a julgamento e a batalha constitucional que começou quase que imediatamente. E a contestação veio a jato.
Pouquíssimo tempo depois da lei ser aprovada, o Tribunal de Turim levantou a bandeira vermelha, questionou se a lei era constitucional e mandou o caso para a corte mais importante da Itália, o Tribunal Constitucional. Com o caso oficialmente aberto, começou uma briga judicial gigantesca. E os argumentos do Tribunal de Turim são bem fortes, atacando a lei por vários lados. Acusam a lei de ser retroativa, ou seja, de querer mudar as regras de um jogo que já acabou, de quebrar a confiança das pessoas num direito que elas achavam que já tinham, e também de criar uma desigualdade absurda. Para completar, ainda existem argumentos de que ela pode bater de frente com leis internacionais e europeias. E tudo isso nos traz para nossa última sessão, a identidade de uma nação em questão. Porque com a lei valendo, mas com a sua legalidade sendo questionada na justiça, o futuro ficou totalmente em aberto. Essa linha do tempo mostra como tudo aconteceu rápido. Em 92, o juiz sanguíneos foi reforçado. Aí a gente dá um salto para a mudança radical em março de 2025. Só 3 meses depois, em junho, o caso já estava na justiça. E agora todos os olhares se voltam para o futuro. 11 de março de 2026, a data marcada para o julgamento decisivo no Tribunal Constitucional. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o que está em jogo não é só um pedaço de papel. É a própria definição de identidade italiana para milhões de pessoas e o futuro da conexão delas com a terra dos seus antepassados. Uma única decisão judicial vai ter um impacto humano e histórico gigantesco. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito maior. Uma pergunta que vai além da Itália. No mundo cada vez mais conectado, onde as pessoas se movem, constroem vidas em outros lugares, o que realmente significa cidadania? É um direito de sangue? Um laço com a terra? Ou é alguma outra coisa? Essa é a questão que a Itália, e talvez todos nós, vamos ter que responder.